Leonel, as notícias elas continuam girando em torno agora, cada vez mais, né, do que vai acontecer a partir do dia 2 de setembro, que, ao que tudo indica, é o maior julgamento da história desse país, pelo menos no aspecto de televisionamento, de cobertura midiática e de tudo mais. Eduardo Bolsonaro cada vez mais desesperado nos Estados Unidos, tentando salvar o pai dele, salvar ele também de todos os custos, toda forma, e a Embaixada dos Estados Unidos anunciando cada vez mais as cartinhas e os absurdos de Donald Trump. Inclusive, hoje, o pronunciamento da Embaixada foi de respostas ao Flávio Dino, né, que fez uma afronta, segundo eles, à Lei Magnitsky, e também dizendo que Alexandre de Moraes é tóxico e ainda ameaçando todo mundo que tiver contato e relações com Alexandre de Moraes. A gente está vivendo um momento único, um momento talvez sem precedentes na história desse país, assim, de forma tão direta. E para isso, Leonel, e para a gente começar a conversar, eu quero te fazer um pedido que eu sei que não é muito fácil, que tu tenha a paciência de escutar alguns momentos de Eduardo Bolsonaro, porque eu vou colocar aqui na tela o vídeo de Eduardo Bolsonaro, 59 segundos, 1 minuto para ser. Eu vou me retirar, tá? Com licença. Vamos lá. O Brasil, meus amigos, eu vou te falar, não é para amador mesmo, não. O cara da Suprema Corte, a mais alta corte do judiciário brasileiro, está falando que a Lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Mas, meus caros, é óbvio que não vai ter uma lei estrangeira tendo aplicação no Brasil. E a lei é clara nesse sentido, ela só fala o quê? Que só podem, né, que estão sujeitos a não terem mais relações. Meu Deus do céu, nem a internet. O cara chegou a se babar, velho. Meu Deus do céu, ele não tá, não. Ele nunca foi bem certo, né? Eu acho que ele não tá se babando, acho que ele tá com uma inflamação na boca, cara. Sinceramente. Com sancionados nela. No caso aí o Moraes, né, que é violador de direitos humanos. Então, na verdade, o que o Dino tem que fazer é mandar a decisão dele para os Estados Unidos, para ver se as agências americanas vão respeitar a decisão do juiz Flávio Dino. E aí sim eu vou te dizer, aí é uma violação da soberania americana, né? Extraterritorialidade sendo aplicada na veia, algo que é proibido até pela nossa Constituição, e que a DOJ Pembond já deu aquela puxada de orelha do Alexandre de Moraes em maio sobre isso. Meu Deus do céu. O Brasil... Não, Rad, eu não sei mais como definir Eduardo Bolsonaro sem que eu tenha que chamar de canalha, e aí eu posso ser processado, mas eu não consigo definir de outra forma, e aí eu te pergunto, a tendência, a partir de 2 de setembro, com o início dos trabalhos, do julgamento, é que esse tipo de relação e esse tipo de postura aumente, ou com a prisão do pai, Eduardo vai ter que recuar? Qual é a tua expectativa em relação a isso? Em primeiro lugar, ele não está nas faculdades normais dele, que não tem, né? Ele nunca teve, mas agora ele está cada vez pior. Começa por ele não saber o nome da lei que ele mesmo está fazendo articulação para que seja aplicada no Brasil. Ele chama de lei Magnitsky, uma coisa assim, ele fala. E a lei Magnitsky, né? E ele fala lei Magnitsky, alguma coisa. Pode ver, acabou de falar errado aí. E ele tem reiteradamente falado errado. Ele podia ter errado, mas não, ele tem reiteradamente falado errado. Ou seja, não sabe nem mais o nome da lei que ele está querendo aplicar contra o Brasil. Mas assim, eu tenho duas visões. A minha visão é em duplicidade em relação ao que vai acontecer depois da condenação do Bolsonaro. Porque vai ser condenado, etc. Mas eu acredito que tem 2 pontos. Um ponto é a questão envolvendo o processo mais imediato. Digamos assim, foi condenado, etc., transitou em julgado, ele foi para a cadeia, claro que não vai ser no mesmo dia, etc., mas depois de ele dentro do presídio, né, onde ele vai ficar. Infelizmente, a gente brinca papuda, né, mas ele não vai ficar na papuda, provavelmente ele vai ficar em algum quartel, alguma coisa do gênero. Mas, assim, tem esse processo. Com esse processo da prisão dele, tende a arrefecer essa situação diária de ameaça, quem votar contra, quem votar a favor, quem, né? Porque, enfim, está consolidado, não tem o que fazer, não adianta pressionar, etc. Então tem esse ponto. Então, para mim, depois da prisão dele, quando ele estiver realmente atrás das grades e não tiver mais espaço para ele ficar falando, dando entrevista e se recebendo não sei quem e tal, isso tende a arrefecer. Agora, no processo eleitoral, né, de 2026,
a gente sabe que os Estados Unidos estarão aqui prejudicando e tensionando e articulando o processo eleitoral para desestabilizar o Brasil e para tentar incidir sobre a eleição de 2026. Então, isso tende a ficar mais forte, né, no ano de 2026, o que é muito ruim para o nosso processo eleitoral. Mas também a gente tem que saber que os Estados Unidos, o Trump também não está com essa bola toda. Então, pode ser que internamente nos Estados Unidos se mude a correlação de forças até então, e que nos favoreça aqui as dificuldades que o Trump vai enfrentar, porque com certeza ele vai enfrentar situações extremas ali dos Estados Unidos frente ao que ele está fazendo, né? Hiperinflação e todas essas questões aí que tem acontecido lá nos Estados Unidos, prisão de deputado, tentando alterar correlação de forças a partir do cálculo de votos distritais. Então, isso pode nos favorecer, mas assim, se ele tiver com todo o poder, conseguir realmente impor esse golpe de Estado que ele está fazendo dentro dos Estados Unidos, porque nitidamente o Trump ele está realizando um golpe de Estado dentro do país, e uma ditadura, né? Ele está estabelecendo uma ditadura nos Estados Unidos. Bom, se ele conseguir estabilizar isso até lá, fevereiro, março do ano que vem, desse golpe dele, a gente vai ter um processo bem complexo, bem difícil aqui no Brasil, porque aí as big techs, todas essas situações vão estar do lado da extrema-direita fascista aí para tentar, com essa lógica, colocar um testa de ferro e que o Trump daí possa entrar aqui, retirar os minérios, que é o interesse dele, né? Acabar com o PIX, enfraquecer o BRICS e toda essa questão aí, que é o ponto central mesmo, né? De interesse dos Estados Unidos. A gente tem hoje no Brasil uma série de pré-candidatos ou candidatáveis a Senado, deputado federal, estadual e também a governadores dos estados que são homens de confiança ou indicados pelo Bolsonaro. Tu acredita que com a prisão, com a condenação e prisão de Bolsonaro, isso vai ser reformulado, realinhado? Essas pessoas vão ter que buscar outras parcerias, outros apoios, sob o risco de perder força nas urnas e na campanha por não ter mais o Bolsonaro livre, ou não vai mudar? E vou te dar um exemplo. Quando a gente fala em nomes como Marcel Van Hatten e o Zucco, no Rio Grande do Sul, se eles se lançarem para reeleição ou se lançarem para governo do estado, vai mudar alguma coisa a prisão do Bolsonaro no quadro eleitoral deles? Alô, tá no mudo, tá no mudo. Deu. Por incrível que pareça, vale muito mais a pena para eles o Bolsonaro preso. Né? Talvez seja um melhor cabo eleitoral do que ele solto. Vivemos uma democracia e Bolsonaro está solto. Então, qual é o argumento que eles vão usar, né? Agora, o Bolsonaro preso, e tem que ser preso, não há discussão em relação a isso, cria uma narrativa que fortalece essa lógica de que temos um preso político e que vivemos uma ditadura comunista e que precisamos, com o nosso mártir, lutar pela democracia, liberdade de expressão e não há crime. Então, tu cria uma pauta de unidade nessa extrema-direita fascista que eles utilizam o Bolsonaro como um ícone, né? Um mito que está preso porque venceria a eleição do Lula. Eles querem daí inverter aquilo que em 2018 o Moro fez contra o Lula, favoreceu o Bolsonaro, eles vão dizer que está acontecendo agora. Pode ver, eles tentam fazer essa correlação entre a Lava Jato, que aconteceu com o Lula, que aconteceu com o Bolsonaro, etc. Então, eu acredito que a prisão do Bolsonaro, de certa forma, ela fortalece, enfraquece no sentido de o maior líder, né, está na cadeia, não podendo produzir conteúdo, penalizado, ou seja, já é um criminoso, condenado, isso discursivamente também tem um valor. Tu retirar essas pessoas das articulações golpistas é importante, então, por um lado, tu enfraquece, né, tu corta a cabeça ali num determinado momento, mas, por outro lado, tu gera discursivamente uma ferramenta para mobilizar os fanáticos, os radicalizados. Então, para mim, esse vai ser o efeito.
por um lado, tu corta a cabeça, tu retira o núcleo golpista, assim, né, do primeiro escalão, pelo menos, de circulação, dá uma resposta para a sociedade, né, coloca eles no lugar que eles têm que estar, importante, mas, por outro lado, tu cria uma narrativa, um discurso de que nós precisamos eleger o fulano para libertar o ciclano, precisamos disso para fazer aquilo. Então, tu vai ficar em torno, né, ao invés de discutir propostas e alternativas, vai se né, transformar num debate raso sobre o processo, se houve ou não houve. Então, eu prevejo nesse sentido, assim, acho que para eles é bom o Bolsonaro preso, honestamente. A direita subiu agora no final da tarde, início da noite, a hashtag Eu Só Voto no Bolsonaro, isso no X. Conseguiram chegar aí a 80 mil, ou seja, não conseguem chegar mais nem na metade do que eles costumavam chegar. Eles subiam uma hashtag e iam a 300 mil, 400 mil, 500 mil brincando. Foram a 79 mil e quando a gente entra para olhar os registros dessa hashtag, grande maioria é da esquerda usando a mesma hashtag debochando. Né? Ou seja, nem é deles. Né? Estão botando só voto Bolsonaro e vai lá e a esquerda colocando. Esse é um enfraquecimento já esperado, e esse enfraquecimento e esse esvaziamento das ruas, ele é fruto também da possível condenação. E mais uma questão junto, 7 de setembro eles estarão nas ruas e o julgamento estará em curso. Qual é o efeito disso? Tu acha que era o melhor momento para iniciar o julgamento na semana do 7 de setembro? Quem é que perde mais com isso? Eles estarão na Paulista, por exemplo, com Silas Malafaia, e o julgamento vai estar a pleno vapor. Queria te ouvir então, sobre isso, o julgamento e o enfraquecimento do bolsonarismo. Não, nitidamente existe um enfraquecimento, sim, nas redes sociais do bolsonarismo. Isso é evidente. É só a gente fazer uma pesquisa simples no Instagram, por exemplo. Vai no Metrópolis, que é um site de direita e que volta e meia coloca coisas sobre o Bolsonaro e frases dele ou qualquer coisa do gênero. E aí tu vai observar que a quantidade de comentários às vezes é maior do que a quantidade de curtidas daquilo. Isso demonstra, quando tem essa relação, né, com mais comentários do que curtidas, é que a maioria dos comentários é sentando o sarrafo, né? Tende a ser isso. Então, e a gente observa isso com uma certa frequência, agora algo que não se via em canais, digamos, mais vinculados à direita. Então, existe sim, desde que o Trump começou a fazer os ataques contra o Brasil, eu vejo que nós, né, do campo da esquerda, a gente teve um crescimento. Tanto é que isso é verdade que o Lula ganhou 2 milhões e 500 mil seguidores. Uhum. Isso em pouco tempo. Isso é bem simbólico dessa inversão, né, de prevalência das redes sociais e de domínio de redes sociais. Claro que a extrema-direita continua tendo os maiores canais, os maiores influencers, né, os políticos mais bem colocados em termos de rede social, mas, por outro lado, nós temos digamos, nós conseguimos emparelhar discursivamente a disputa de narrativa, né, a disputa de quem está pautando. E nós, hoje, da esquerda, que estamos pautando o debate político. Para mim, isso é bem claro. Então, estamos num momento positivo em termos de rede social. Sobre o 7 de setembro, eu acredito que o STF, honestamente, não está se pautando por eu vou fazer isso, e se eu fizer isso, amanhã eles vão estar mobilizados em tal lugar. Porque essa previsão temporal de que o julgamento se encerraria em setembro, ela está sendo dita desde o princípio, desde o primeiro dia do julgamento, por causa do devido processo legal e dos prazos processuais mesmo. Então, quer dizer, eles seguiram à risca os prazos processuais dentro da possibilidade de recursos, dentro da possibilidade das oitivas de testemunhas, quantos dias levariam. Se a gente for lembrar, né, foi um dia menos do que eles esperavam, as oitivas, os depoimentos das testemunhas. Então, tudo está dentro dos conformes e, enfim, talvez pelo período que acabou acontecendo, vá mobilizar, sim, bastante
porque é o último tiro, né, que eles têm agora antes do julgamento final, a não ser que eles queiram realmente matar as pessoas e invadir o STF, matar todo mundo, né, coisas do gênero, porque eu não acredito que eles tenham força nesse momento para fazer nada do gênero, né, um golpe instituído armado mesmo, um atentado terrorista ou coisa do gênero, mas tirando isso, eles não têm mais como, né, depois do 7 de setembro, acabou completamente a possibilidade deles tensionarem com a rua a decisão do STF, isso é certo. É a última tentativa. Então, talvez no dia 7 de setembro a gente tenha a maior manifestação desse grupo, mas também não é nada para a gente se apavorar, porque é razoável que seja maior mesmo. E dali para frente a gente vai ter uma queda considerável, né, dessas articulações aí deles. Então, para mim, são esses fatores envolvidos e que vão acontecer agora nos próximos dias. Agora, que é irônico, né? O 7 de setembro mas assim, não foi proposital, porque quando iniciou o processo, o cálculo já né? Quem conhece o trâmite processual já sabia no dia que foi instaurado, e eles não escolheram para instaurar tal período para dar em setembro, entendeu? E na semana do 7 de setembro, então deu essa coincidência. Agora, isso vai ser organizado para. Eles vão utilizar isso para mobilizar. Porque, se a gente for lembrar, um dos fatores que, inclusive, está no processo foi quando o Bolsonaro, no dia 7 de setembro de 2022, e 21 ele fez, e 22 ele fez também, né? Mas 22 foi o mais evidente, né? O ataque que ele fez frontal ao STF, com os tanques ali, aquela função toda. Inclusive virou comédia, né? Por causa dos tanques lá soltando fumaça e não serviam para nada e tal. Mas, enfim, ali ele tentou, de certa forma, intimidar o STF, e agora o STF está julgando no mesmo período, né? Alguns anos depois, essa turba golpista.